Paz do Senhor, queridos, vamos a mais um vídeo hoje pela manhã. O versículo é o 16. Diz assim a palavra de Deus: Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você olha o cristianismo através do cenário mundial, você dá uma olhada no cenário mundial e você enxerga o cristianismo. Uma das maiores características do cristianismo hoje no mundo é a mornidão da igreja. O cristianismo europeu, cenário europeu, Estados Unidos e ao redor do mundo, existe uma prática hoje de copiar. Você vê um movimento que está se levantando nas igrejas norte-americanas e aí você se julga ser um obreiro inteligente, você copia aquilo e traz o aplicar aqui na minha igreja. O que dizer das chamadas igrejas células, né? Que nasceram a partir da visão do livro Quarta Dimensão, quando o pastor da Coreia, Poyonchu, teve aquela visão e fala de como foi que ele trabalhou, que Deus deu a ele aquela visão para que ele trabalhasse e desenvolvesse um trabalho extraordinário. E muita gente copiou aquilo e nasceu aqui, o G12 e tantas outras coisas. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Mas não deixe que o seu ministério, que o seu trabalho, que a obra que você faz seja uma cópia. Peça a Deus, se Deus deu capacidade para o obreiro tal fazer tal coisa lá, Deus conhece a necessidade daquele lugar. E Deus conhece a necessidade do local que você está. E ninguém melhor do que Deus para que você vá a Ele e peça. E o Senhor lhe dê não uma cópia, porque a cópia é só uma cópia, não tem vida. E quando você pega do original, quando você recebe uma original entregue a você pelo dono da obra, aí ela tem vida, ela tem poder e ela funciona. Não estou querendo dizer aqui que as igrejas células e grupos G12 não funcionem. Funciona sim. Eu quero ver transformação de vida, vidas transformadas através da mensagem que você leva. Receba de Deus, busque a Deus, porque não tem mornidão, tem vida, tem fervor e tem poder. Versículo 17. Porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Uma série de pensamentos passa pela cabeça do irmão, da irmã, que se julga estar livre, estar liberto. Não é você se julgar liberto, é você sentir a liberdade interior provocada pela presença do Espírito Santo em você. Quando você olha para a igreja de Esmirna, o Senhor está dizendo que a Esmirna se diz pobre, mas o Senhor diz que ela é rica.
Laodiceia se diz rica, mas o Senhor diz que ela era pobre. E vem uma série de I, né? I pobre, I cego, I nu, e uma série de coisas mais. Laodiceia se iludia quanto à condição espiritual e julgava estar em comunhão com Deus. Muitas igrejas hoje do nosso tempo são igrejas portentosas. Cada edifício que você vê, que é a coisa mais linda, né? Vamos fazer assim, assim, constrói aquele prédio, aquela arquitetura e que chama atenção, né? Que embeleza o cenário. Mas nós não fomos chamados para isso, para construir prédios. Por que que o Senhor olha para uma igreja tão grande, tão bonita, tão frondosa, tão, né? E ele diz que a igreja é pobre, miserável, cego, coitado, nu. Por que o Senhor classifica isso? Se os irmãos dali de dentro se sentiam tão bem, tão cheios de tudo, né? Quando o Senhor diz que a igreja de Laodiceia era coitada, os irmãos ali eram coitados, coitados quer dizer arruinado, desgraçado, infeliz, porque sua condição espiritual causa náuseas no Senhor. Você pode imaginar, meu Deus, não tinha pensado nisso, né? Que tipo de reação eu causo em Deus? Quando Ele olha para mim, alegria, prazer? Ou será que quando Deus olha para mim, Ele sente náuseas, como Ele sentiu ao olhar para o povo da igreja de Laodiceia? Miserável. O miserável ele é desprezível, deplorável, lastimável. Por quê? Porque lhe falta a misericórdia do Senhor. É um miserável, está faltando a misericórdia de Deus naquele povo. Talvez na sua vida, se você vive em uma igreja que tem pensamentos segundo o mundo. Pobre, o pobre ele é pouco favorecido, porque não tem o que é necessário à vida, que é Jesus. Cego, o cego é privado da lucidez, é um alucinado, transtornado, ofuscado, porque ele não enxerga a verdadeira luz. Era isso que Jesus estava dizendo ali em Laodiceia. Também o Senhor diz que os crentes ali eram nus. Por quê? Porque o nu está descoberto, despido, exposto, sem cobertura e carente das vestes brancas de que João fala tanto. Essa era a condição espiritual caótica que encontrava-se na igreja em Laodiceia. E era isso que o Senhor constatou. Isso nos deixa com uma meditação. O que fazer e como agir, de que maneira se portar diante do Senhor nosso Deus na obra, né? Na obra do Senhor. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Compre ouro. Esse ouro, ele é refinado no fogo. João, ele diz o seguinte, quando alguém foi perguntar a João,
Você é Jesus Cristo? Ele disse, não, eu sou a voz do que clama no deserto. E eu batizo com água, mas depois de mim virá um outro, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O cristão, ele passa por 3 batismos. 3. Batismo de João com água, com Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com fogo, ele é necessário, porque o Senhor precisa purificar de toda a impureza, aquela purificação que vem depois que você tem os seus pecados lavados, apagados pelo sangue de Cristo. João diz, filhinho, não peques mais, se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas pelo que se entende aqui desse versículo, o Senhor está buscando no povo de Laodiceia que compre ouro provado no fogo, para que eles se enriqueçam. Era necessário que os crentes de Laodiceia passassem por uma tribulação tão terrível, tão ferrenha, para que eles pudessem ser purificados e tirar de dentro de si as coisas que se apegaram a eles, que não provinham de Deus. É o que mostra essa expressão: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se enriqueça. A vida espiritual de muitos crentes é como bijuteria. Você olha e aquela maravilha. Você olha para uma pessoa e você logo pensa: homem de Deus, mulher de Deus, ou aquele homem é uma maravilha, olha como ele brilha, o brilho ali em cima dele. Bijuteria também brilha. Era a característica de Laodiceia. Cresceu, se expandiu, era favorecida e tudo, enricou. Quem sabe até o dirigente, pastor daquela igreja, o anjo daquela igreja, chegava para o pastor da igreja de Esmirna e dizia: meu irmão, tu tem que ser mais atual, né? A obra tem que ir, tem que andar, você tem que se atualizar, tudo muda, o mundo muda, as coisas mudam, não é mais daquele jeito não, Deus ele é o mesmo. Enquanto aquele pobre que o Senhor disse, você é rico, sua riqueza está aqui, e aquele rico que você dizia assim, você é pobre, aqueles dois ali, aquele contraste, conversando, debatendo um com o outro, um querendo ensinar como está na presença de Deus. Um bijuteria e o outro ouro puro, refinado no fogo. Que espécie de obreiro você é? Que espécie de congregação você está construindo, edificando na presença de Deus? Os crentes de dentro da sua igreja têm capacidade de perdão? Os crentes da sua igreja guardam dentro de si raiz de amargura? Os crentes de dentro da sua congregação verdadeiramente se preocupam com a santidade? Eles têm paz dentro de si? Eles são limpos de mão e puros de coração, zeloso e de boas obras? Ou é aquele povo que te dá trabalho, que está sempre caindo nos mesmos erros, praticando as mesmas obras? Olha, é bom que você dê uma olhada, uma meditada no capítulo 18, 17 e 18, do versículo 17 e 18 do capítulo 3
da carta que o Senhor mandou que João escrevesse, ditada por ele para a igreja de Laodiceia. Vestes brancas para que te vistas. Apocalipse 3, 5 e 7, 9. Essas vestes estão sempre sendo mostradas, faladas por João daquilo que ele viu. Colírio, a fim de que você unja os seus olhos para que você veja. Os olhos de Laodiceia estavam como os olhos de Paulo, aliás, de Saulo, quando entrou em Damasco. Saulo era um homem zeloso da lei, fazia tudo em nome de Deus, em nome de Hashem, fazia tudo para a glória de Deus, perseguia aquilo que ele acreditava não ser de Deus, tentava afastar das coisas de Deus aquilo que parecia que ele acreditava ser obra do demônio. E ele era zeloso e perseguia aqueles que seguiam a seita do Nazareno, como era chamado. O que tinha de errado aí? Tinha de errado é que ele estava cego. E Deus fez ele ver isso. Quando Ananias veio e orou por ele, e caiu 2 escamas dos olhos dele. Assim estava Laodiceia, achando que estava correto, pensando que estava fazendo certo, que era crente, que era feliz, que era cheia da unção, cheia da graça, avivada, fazia movimento, festa dentro da igreja, discoteca de irmão, isso e aquilo outro, né? Mas se orgulhava do seu brilho, mas era bijuteria. Enxergava, mas era de modo ofuscado. Aquela coisa nebulosa na sua visão. E Laodiceia, em contraste com isso, Laodiceia produzia, era orgulhosa, se orgulhava de produzir um colírio de excelente qualidade, né? Para curar a visão das pessoas, mas a igreja, a sua visão estava ofuscada, não conseguia ver o que precisava ser visto, a glória de Deus. Somente a unção que é derramada sobre a vida de um obreiro, né? A vida de um servo de Deus, de um crente que aceitou Jesus como Salvador, esta unção, como um colírio santo, ela pode tirar todo ofuscamento da sua visão que impede você de enxergar a glória de Deus no local que você se encontra. De nada adiantava o orgulho em fabricar aquele colírio tão excelente, se na realidade a cegueira de Laodiceia era de natureza espiritual. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O cuidado do Senhor pelas vidas está sempre explícito na expressão aconselho-te. Quando o Senhor faz isso, ele mostra preocupação. Aconselho-te. Quando você lê a Bíblia, quando você lê os evangelhos, você está recebendo o conselho de Deus. Quando você busca ao Senhor, o tratamento, a exortação, assume um caráter paternalista. Por que Deus faz isso? Porque Ele é o Pai. Busque de Deus o remédio que você necessita. Aquele conselho que o Senhor te dá. Estou aconselhando que você compre isso de mim. Compre e pague com jejum e oração, né? Porque o Senhor, Ele só quer te abençoar. Ele não vai te dar nenhum conselho para a sua destruição, mas um conselho que vai te aproximar cada vez mais de Deus. Veja o que diz Provérbios 3 e 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama,
assim como o pai ao filho a quem quer bem. Veja Hebreus 19, 7 e 8 diz: é para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois, se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, não seja como aquele crente que pensa que é, que acha que é. Seja aquele crente que é verdadeiramente. Você pensa que é filho, você pode ser um bastardo, porque você pensa que brilha como ouro, que é ouro, mas você pode ser bijuteria. Então pense, assim como o apóstolo Paulo diz, examine-se a si mesmo, né? E se alimente do alimento do Senhor. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então você pensa que, quando você lê a carta em Laodiceia, né, o Senhor está dizendo, venho sem demora. Perdão, a carta em Filadélfia, o Senhor está dizendo, venho sem demora. Ela é a penúltima carta, onde o Senhor diz, venho sem demora. A carta de Laodiceia é a última. O Senhor diz,